Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 35 e 36 do curso de Física 1. O assunto desta aula será impulso. Bom, o que é um impulso? Vamos lá. Impulso, primeiro eu vou te dar um exemplo para você entender o impulso. Bom, digamos que você tem aqui um bloco e esse bloco você aplica uma força nele, uma força de 10 newtons. E ele tem uma massa de 1 kg. Então, se você está aplicando uma força, você vai ter, sendo que você está aplicando essa força por um tempo de 10 segundos. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a força resultante foi 10 newtons, que é igual a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração. Portanto, a aceleração desse corpo vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado, sendo que essa força foi aplicada por 10 segundos. Então, você tem que a velocidade vai ser a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Então, se você aplicou essa força por 10 segundos, você vai ter que a velocidade final desse corpo vai ser, ele tinha uma velocidade inicial de 0 mais 10 multiplicado por 10 segundos. Então, você tem uma velocidade final de 100 metros por segundo. Porque você aplicou essa força por 10 segundos. Então, se é 10 metros por segundo ao quadrado, se você aplicou uma força de 10 segundos, você vai ter uma velocidade final justamente de 100 metros por segundo. Em 10 segundos, então vai ter uma velocidade final de 100 metros por segundo em 10 segundos. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. Mas, o segundo exemplo que eu trago seria o seguinte. Você tem um bloco, mas você aplica uma força aqui de 100 newtons e uma massa de 1 kg. Mas essa aplicação depende do tempo que você está aplicando ela. Mas ele fala que o tempo dessa aplicação foi de 1 segundo. Então, você tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante foi de 100 newtons, que é igual a massa de 1 kg multiplicado pela aceleração. Então, a aceleração foi de 100 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, você está variando a velocidade desse corpo em 100 metros por segundo. Então, você tem que a velocidade final desse corpo após 1 segundo vai ser de 100 metros por segundo. Ok? Então, a velocidade final em 1 segundo. Percebe que a gente chegou na mesma velocidade final, a gente chegou na mesma velocidade final aplicando uma força diferente e uma quantidade de tempo diferente. Então, é aqui que a gente chega no impulso. O que é impulso? Impulso é a força, aqui tem a massa, multiplicado pelo tempo. Então, para você saber a velocidade do corpo, você vai ter que depende da quantidade de tempo que você está aplicando a força. Então, o impulso é justamente a força resultante multiplicado pelo tempo, pela quantidade de tempo que você está aplicando o impulso. Percebe que agora eu vou ter que falar de um conceito novo. O quê? O conceito que eu tenho que tratar nesta aula é quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? A quantidade de movimento é justamente então, quantidade de movimento vai ser igual a massa do corpo multiplicado pela velocidade. Então, toda vez que você tiver velocidade e massa, você vai ter uma quantidade de movimento. Perceba que massa é em quilo e velocidade é em metros por segundo. Então, é quilômetros por segundo, você vai ter uma quantidade de movimento. Aqui você tinha uma quantidade de movimento final de 100 quilos multiplicado por metro por segundo. E aqui você também teria a mesma quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é a massa multiplicado pela velocidade. Perceba o seguinte, que o impulso resultante é igual à força resultante multiplicado pelo tempo.
Então, o impulso resultante ele é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Porque a quantidade de movimento do início aqui era zero, porque ele não tinha velocidade. E após 10 segundos ele teve velocidade, então ele tem a quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial aqui era zero. A quantidade de movimento final é 100 quilômetro segundo. Quilômetro segundo, então a quantidade de movimento acaba sendo em joules. Então você tem que a quantidade de movimento, você teve uma variação da quantidade de movimento. Quem foi a variação da quantidade de movimento foi igual a 100. Então toda vez que você tiver uma força aplicada no tempo, você varia a quantidade de movimento desse corpo. Você varia a velocidade dele. Ao variar a velocidade dele, você varia a quantidade de movimento. Então toda vez que você tem um impulso resultante, vai ser igual à variação da quantidade de movimento. O que é impulso resultante? É a força resultante multiplicado pelo ΔT, que é igual à variação da quantidade de movimento. Se saiu de quantidade de movimento final igual a zero, e se a quantidade de movimento é a quantidade de movimento inicial menos a quantidade de movimento final, então a força resultante vezes o tempo vai ser, a variação do tempo vai ser igual, isso aqui se ele saiu se ele não tinha quantidade de movimento, a quantidade de movimento dele inicial é zero, vai ser igual à quantidade de movimento final, que é justamente a massa. Não, isso aqui vai ser o seguinte, ó. A variação da quantidade de movimento, portanto, é a massa multiplicado pela velocidade inicial menos a massa multiplicado pela velocidade final. Então, o que é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se você colocar a massa em evidência, você vai ter a velocidade, vai ser multiplicado pela velocidade inicial menos a velocidade final. Então, o que é velocidade inicial menos velocidade final? Aqui é velocidade final. Peraí. Ó, é igual a variação da quantidade de movimento. Então, é a massa multiplicada pela velocidade final menos a massa multiplicada pela velocidade inicial. Se aqui você não tem velocidade inicial é igual a zero, você não tem quantidade de movimento. Então a força resultante multiplicado pelo tempo é igual a massa multiplicado pela velocidade final. Então, se eu deixar a massa aqui, ó, vai ser igual, ó, a massa vai ser igual a multiplicação da massa velocidade final menos a velocidade inicial. O que é a velocidade final menos a velocidade inicial? Variação da velocidade. Então a força resultante multiplicado pelo tempo é igual a massa multiplicado pela variação da velocidade. Então, isso aqui é a multiplicação. Então a força resultante vai ser igual a massa multiplicado pela variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O que é a aceleração? A aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a força resultante vai ser justamente a massa vezes a aceleração. Essa parte de impulso chega na primeira lei, na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, o impulso é uma derivação da segunda lei de Newton, da segunda lei do princípio fundamental da dinâmica. Então, você tem que a força resultante é igual a massa aceleração. Então, o impulso resultante é igual à variação da velocidade, é uma variação da segunda lei de Newton. Ok? Bom, mas isso para um impulso resultante sendo constante, tendo um impulso resultante. E quando você não tem, quando você tem que o impulso é variado em função do deslocamento, como é que você calcula o impulso? Bom, em função do tempo, você tem que o impulso ele é dado pela força multiplicado pelo o tempo. Então isso aqui é uma função do primeiro grau. Y é igual a vezes x, em que a y é a imagem e x é o domínio.
Então, se você colocar isso no gráfico, vai estar aqui, ó, impulso, e aqui vai estar o ΔT em segundos. Então, se o impulso resultante for constante, você tem que o impulso resultante é igual à força resultante multiplicado pelo tempo. Mas e se o impulso, a força for variada, por exemplo, uma reta aqui, ó, se a força está variando pelo tempo, a força não é constante. Como é que você calcula o impulso resultante? Você calcula o impulso resultante justamente com a área. Então, quando a força for variada, isso vai ser igual que você vai ter que o impulso resultante vai ser numericamente a área formada entre o impulso e tempo, variação do tempo. Então aqui, ó, é a área, isso aqui é numericamente igual ao impulso resultante. Então quando você tiver impulso por área, quando você tiver força resultante, formal, hein? Força resultante em função do tempo. Então, a cada tempo diferente você tem uma força diferente. Então, você tem que... O que seria a área disso aqui? A área disso aqui seria um triângulo. Então, seria... a área disso aí seria o base, seria ΔT, multiplicado pela altura, a força, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual necessariamente ao impulso resultante. Se você tem um impulso resultante, você sabe que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Nunca se esqueça disso. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Bom, vamos agora entender melhor a quantidade de movimento. Vou apagar isso aqui. E digamos que você tem um exemplo assim, ó. Você tem aqui uma parede e tem uma bola indo com essa direção. Não se esqueça que quantidade de movimento é vetorial, então a direção e o sentido importam. Então você tem uma bola com essa direção e depois uma bola com essa direção aqui, ó. Ela bate aqui e depois volta. Primeiro ela bate e ela vai estar com essa direção aqui, ó. Digamos que ela tem 10 gramas e aqui ela está com uma velocidade de 30 metros por segundo. E aqui, ó, ela vai ter os próprios 10 gramas, mas vai ter 30 metros por segundo. Então ela bateu na parede e voltou. Mas para que ela bata na parede e volte, ela precisa pegar toda essa energia que ela tem e jogar para o outro lado. Perceba que a quantidade de movimento mudou em direção. Então você teve uma variação na quantidade de movimento. Por quê? A variação da quantidade de movimento vai ser, se a gente colocar a trajetória positiva para cá e negativa para cá, vai ser igual a quantidade de movimento final, que seria essa. Então o movimento está positivo para cá. Então aqui seria a quantidade de movimento final, 0,01 kg multiplicado por 30 menos 30. Por que menos? Porque eu estou colocando a trajetória positiva para cá. Então menos 30 menos, que é a variação, a quantidade de movimento do início, que é 0,01 multiplicado por mais 30. Então aqui, ó, a variação da quantidade de movimento vai ser menos 0,3 menos com mais, menos 0,3. Então a variação da quantidade de movimento vai ser justamente menos 0,6 metros por segundo. Então,
Porque se a pessoa pode falar, a quantidade de movimento daqui vai ser igual à quantidade de movimento daqui, portanto a variação da quantidade de movimento é zero. Não, porque importa a velocidade e a quantidade de movimento são vetoriais, então o sentido, ou melhor, a direção do movimento, ela mudou. Se a direção do movimento mudou, ela teve uma variação na quantidade de movimento de menos 0,6 metros por segundo. Aqui é quilômetros por segundo, né? Quilômetro por segundo. Ok? Então, se ela teve, se a quantidade de movimento ela varia em intensidade, direção e sentido. Digamos que você tem, digamos que você tem aqui, quando você tem, deixa eu ver se toda vez que dois objetos se chocam, a força que A gera em B é a mesma que B aplica em A. Logo, a variação da quantidade do movimento é igual, porém com o sentido contrário. Assim, a soma resulta em zero. Então, toda vez que você tiver um bloco e esse bloco estiver indo em direção aqui o bloco A e o bloco B, e eles se chocam, então a quantidade, a quantidade de movimento que o A aplica em B vai ser a mesma quantidade de movimento que B aplica em A. Então aqui vai ter que aqui vai ser menos ΔQ mais o ΔQ positivo. Isso aqui tem que estar igual a zero. Por quê? Porque esse cara aqui estava vindo com uma velocidade para cá e esse estava já com a velocidade, estava parado. Se a gente colocar a trajetória para cá, trajetória da esquerda para a direita positiva, então ele vem com a energia, ele vem com a quantidade de movimento, porque ele tem massa, e quando ele se choca, ele volta para cá. Então A está aplicando a força em B e B está aplicando a força em A. E aqui vai estar a quantidade de movimento de B. E aqui a quantidade de movimento de A. Então, menos a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B tem que ser igual a zero. Por quê? Porque toda vez que dois corpos se chocam, a força que A gera em B é a mesma que B aplica em A. Logo, a variação da quantidade de movimento é igual, porém com o sentido contrário, assim a soma resultante é igual a zero. Qualquer choque é uma conservação na quantidade de movimento. Então, digamos que você vem... Então, se você tiver um choque, toda vez que você tiver um choque entre dois corpos que tenham velocidade e massa, você vai ter que a quantidade de movimento do início vai ser igual à quantidade de movimento final. Então, vamos fazer uma revisão aqui. Uma revisão seria que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ok. Então, a força resultante multiplicado pelo tempo vai ser igual a massa multiplicado pela velocidade final menos a massa multiplicado pela velocidade inicial. Se você tem um impulso resultante, ou melhor, se você tem uma força variada pelo tempo, você tem que o impulso é numericamente a área. Então, você tem aqui a força em Newton e aqui é tempo. Então, você tem que a área é numericamente igual ao impulso resultante. Bom, então toda vez que você tiver um choque entre dois corpos que tenham velocidade e massa, você tem que a quantidade de movimento do início vai ser igual à quantidade de movimento final. Bom, se você tem que a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento final, você tem como calcular justamente que a massa multiplicado pela velocidade inicial vai ser igual à massa multiplicado pela velocidade final. Então, toda vez que tem dois corpos, deixa eu só lembrar aqui o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade. Isso é vetorial, portanto, a direção, sentido e a intensidade importam.
Então toda vez que você tiver dois corpos se encontrando, você tem que estudar a direção, o sentido e a velocidade. Por exemplo, você tem um peixão aqui grande e um peixinho pequeno. Colocando a trajetória para cá, positiva, esse cara aqui é o massa emão e esse cara aqui é a massa eminho. E ele está com uma velocidade aqui, ó, de 10 metros por segundo. E esse cara está com uma velocidade de esse cara está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Esse cara aqui é emão, esse cara aqui é 0,5 emão. Então a quantidade do movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Bom, digamos que no final ele engula o peixe. Qual vai ser a velocidade final? Qual é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a massa emão multiplicado por 10 menos a massa do peixinho, 0,5 emão multiplicado por menos 5 metros por segundo. Isso aqui vai ser igual à quantidade de movimento final. Se ele engoliu o peixinho, você vai ter que a massa vai ser dos dois. Então vai ser emão mais 0,5 eminho multiplicado pela velocidade final. Qual é a velocidade final? Então vai ser a emão multiplicado por 10 menos 0,5 multiplicado por 5, que vai ser igual emão multiplicado por 5, vai ser igual a 1,5 emão multiplicado pela velocidade final. Então aqui vai ser 10 emão menos 2,5 emão, que é igual a 1,5 emão multiplicado pela velocidade final. Tem emão em tudo, então você pode cortar o emão. Então a velocidade final vai ser justamente igual a vai ficar justamente igual a 10 menos 2,5. Então vai ficar 0,9, aqui vai ficar 5 dividido por 7. 7,5 dividido por 1,5. 6 vai dar 5 metros por segundo. Então a velocidade final dos dois corpos quando o peixão engoliu o peixinho, você vai ter que a velocidade final vai ser de 5 metros por segundo. Ok? Então, toda vez que você tiver quantidade de movimentos, você tem que levar em conta justamente a velocidade em direção, sentido e intensidade. Ok? Então aqui seria, por exemplo, o primeiro exemplo de dois corpos em a mesma direção. Então, qual seria a velocidade aparente? A velocidade aparente seria de 15 metros por segundo. Por quê? Porque está 10 metros vindo para cá e 5 metros vindo para cá. Então a velocidade total é de 15 metros por segundo, a velocidade relativa. Então você tem que, quando esse peixe emão engole esse peixe eminho, ele vai ter que a sua velocidade vai ser diminuída. Por quê? Porque ele estava com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele tinha uma quantidade de movimento. E esse cara também tem uma quantidade de movimento. Então, quando esse cara entra dentro dele, a quantidade de movimento vai afetar a velocidade dele. Por isso que a velocidade final vai ser de 5 metros por segundo. 3, 6, 5 metros por segundo. Ok? Então, na próxima aula de impulso, eu vou começar as colisões. Os 3 tipos de colisões, que é a colisão inelástica, colisão ou choque elástico, choque parcialmente elástico. Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.